escravo do espelho mágico, deixa o infinito espaço e vem pelas trevas, eu te convoco. Fala! Todos conhecem a história da primeira vilã que a Disney produziu. Aquela que envenenou uma menina só porque ela era mais bonita do que ela. Mas e se houvesse mais por trás dessa história? E se na verdade a Rainha Má, como conhecida, não fosse a vilã, e sim uma das vítimas? Prepare-se para descobrir os segredos sombrios por trás do passado da Rainha Má. Eu sou a Mari e você está no Marimatic. A história que eu vou contar da Rainha Má é baseada no livro que a própria Disney lançou, além de outras versões conhecidas que eu vou falar também, sem deixar de lado, claro, o live action de Branca de Neve. O verdadeiro nome da Rainha Má, de acordo com o livro da Disney, é Grimhild, e aí você entende porque todo mundo chama ela de Rainha Má. O nomezinho bom! A história da Rainha Má já começa triste desde o seu nascimento. Sua mãe faleceu quando ela nasceu, por conta do parto. Seu pai era um artesão de espelhos. E não era qualquer um, era o melhor artesão de espelhos. Ele fazia espelhos pra todo mundo, inclusive pra realeza. Ele amava muito, muito a sua esposa. E quando ela morreu no parto, ele colocou a culpa da morte dela na Rainha Má, que ainda não era rainha e nem má, era só uma criança. A Grimhild, ou melhor, a Rainha Má, foi culpada pela morte da sua mãe pelo seu pai a vida inteira. Sendo que, pra início de conversa, ela não pediu pra nascer. Mas enfim, pra piorar a situação e ser o pai mais horrível do mundo, ele ainda vivia dizendo que ela era muito feia, que nunca seria tão bonita quanto a sua mãe foi. Sendo que a menina era idêntica à mãe. Era a cara escarrada da mãe, era linda. Mas de tanto ele dizer que ela era feia, ela se achava feia. Certo dia, o rei foi até lá à procura de um espelho e encontrou ela limpando um espelho perto do poço. E foi amor à primeira vista. O pai dela era uma pessoa tão horrível que ele disse que ela deveria ter enfeitiçado o rei pro rei ter gostado dela. E a menina, ela tava de um jeito que ela realmente se perguntou se ela teria enfeitiçado o rei. Depois de um tempo, graças a Deus, o pai dela faleceu de causas naturais e ela se casou finalmente com o rei. Mas por ter sido tão cruel com a sua filha, 3 bruxas amaldiçoaram ele. Aí o que acontece? O corpo dele morreu, faleceu, foi de arrasta pra cima, mas a alma dele ficou no espelho. Outra versão diz que ele vendeu a alma para as bruxas para sua esposa conseguir ter um filho, porque ela era estéril. E aí, quando ele morresse, ele ia igualmente ser aprisionado no espelho, porque a maldição era ele ficar preso naquilo que ele vivia fazendo, ou seja, espelhos. Então assim, galera, o ser místico que aparece no espelho mágico é ninguém menos do que o pai horrível da Rainha Má. Mas vamos falar da Rainha Má, que já era rainha, mas ainda não era má. Ela se casou com o rei, pois ela realmente o amava. E ela também amava igualmente a sua filha, Branca de Neve, que na época era muito pequenininha. E como a mãe dela já tinha falecido, ela viu ali a rainha como mãe. Então a Branca de Neve chamava ela de mãe. E eles viveram assim momentos lindos, felizes, mas o que acontece? O rei era do tipo de ir pra batalha. E ir na batalha, na linha de frente, lá na frente, sem segurança nenhuma. E aí nessas batalhas ele acabou falecendo. E a rainha, gente, ela perdeu o amor da vida dela. E ela não suportava de jeito nenhum olhar pra Branca de Neve. Porque, poxa, a menina já tinha perdido a mãe. Agora foi o pai. Pois é, clima pesado. Voltando pro pai da Rainha Má. Tem um monte de versão de como foi que o espelho parou nas mãos da Rainha Má. Tem a versão de que ficou como herança pra ela. Tem a versão de que o rei deu de presente pra ela. Tem a versão de que essas bruxas deixaram no castelo pra ela de forma anônima. Enfim, ela acaba ficando com esse espelho. E a princípio, ela vê vultos no espelho. Ela não se sente bem perto daquele espelho. E ela até pede pra o espelho ser jogado no lixo, ser jogado fora, mas o espelho volta. Um belo dia, o espelho ganha um rosto, que é aquela máscara, e fala com a Rainha Má, com a voz do pai dela. O plus dessa situação é porque, por mais que fosse uma situação assim, de deixar todo mundo arrepiado, poxa, a alma do pai dela tava preso no espelho conversando com ela. Isso é no mínimo assustador. Mas o plus é porque o espelho tinha que dizer sempre a verdade. E por que isso era bom? Porque a rainha era linda e o espelho era obrigado a dizer a verdade. Então, quando ela perguntou pro espelho: Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? Ele era obrigado a responder: tu és a mais bela de todas. Não a mais bonita, não a mais linda, mas a mais bela de todas. E a rainha, ela ficou obcecada naquilo. Ela estava escutando o seu próprio pai. Ou melhor, a voz do seu pai
dizendo pra ela que ela era linda, sendo que ela passou a vida inteira escutando dele que ela era a pessoa mais feia do mundo. Esse cara precisava muito de uma terapia, né? Vamos combinar, né, galera? Mas enfim, as bruxas, querendo ver o circo pegar fogo, ainda deram um monte de presentes pra rainha. Sabe, no filme, quando aparece aqueles tantos de frascos, de poções, de livros de feitiçaria, foram essas bruxas que deram pra ela estudar. E ela realmente estudava, mas não pra fazer uma maçã pra envenenar alguém, e sim para continuar a mais bela de todas. E ela ficou tão focada na sua beleza, tão obcecada por ouvir o espelho dizer que ela era a mais bela de todas. E com isso, ela esqueceu completamente da Branca de Neve. Elas perderam o contato. Tá gostando do vídeo? Então já deixa o like e se inscreve se não for inscrito. Aí, ao invés de cuidar da Branca de Neve, uma criança que tinha acabado de perder os pais, ela quis se certificar de que sempre seria a mais bela de todas. Então ela pediu para a Branca de Neve vestir trapos e também limpar o castelo para sempre estar suja. E a Branca de Neve, como via nela ali uma figura materna, a obedecia. Por mais que ela não gostasse tanto de limpar o castelo e tal, porque por mais que no filme ela apareça ali cantando e tudo mais, feliz da vida, gente, ninguém gosta de passar o dia inteiro lavando, limpando, secando, não dá, entendeu? Cansa. Mas, como era, assim, a mãe dela que estava pedindo, ela fazia. Mas aí chegou o fatídico dia, quando a Rainha Mara acordou, perguntou para o seu espelho qual era a mais bela de todas, e ele respondeu que era a Branca de Neve. Que critério esse espelho usou? Ninguém sabe, porque varia de cada versão. Mas assim, o que eu entendo é que ele foca na beleza, tanto interior quanto exterior. E como a Rainha Má se tornou uma pessoa podre por dentro, só era bonita por fora, ela não era mais a mais bela de todas. E sim a Branca de Neve, que continuava pura, doce, gentil por dentro e linda por fora também. Mas também tem aquilo de que ele não pode mentir, ele sempre tem que dizer a verdade. Então, entende-se que a verdade era que a Branca de Neve era mais bonita que a Rainha Má e ponto final. A rainha, ela já não era a mesma. Ela tava tão fora de si que ela já tava em nível pra matar qualquer uma que fosse mais bela do que ela. E aí acontece o que todo mundo já sabe. A Rainha Má pediu pro caçador matar a Branca de Neve e trazer o coração dela. O caçador, com pena da Branca de Neve, não a mata, fala sobre o plano da rainha e pede pra ela fugir. O que no filme não é mostrado é que a Rainha Má, assim que ela descobre pelo espelho mágico que aquele coração que o caçador trouxe não é da Branca de Neve, ela mata o caçador com a faca bem no meio do peito com as próprias mãos. E também que aquela caixa que a Rainha Má queria colocar o coração da Branca de Neve era a caixa onde o rei guardava as cartas de sua esposa. Bom, a gente sabe que o plano da Rainha Má é meio furada, até porque a maçã, ela não mata, ela só faz dormir eternamente, mas a pessoa continua viva. O plano dela dependia dos anões. Dependia dos anões enterrarem a Branca de Neve pra ela morrer sufocada. E a gente assistia tudo isso quando criança. Filminho bem leve. Mas nada disso acontece. Primeiro que os anões pegam ela saindo da casa deles, correm atrás dela e ela morre no precipício. Morre. Quando eles voltam e veem a Branca de Neve, eles têm aquele momento de luto, onde todo adulto, criança, adolescente senta e chora, porque se você não chora nessa cena, meu querido, você não chora mais em nenhuma. Eu choro até hoje nessa cena. Eu olho pros anões chorando e eu tô chorando junto. Aí a gente sabe que os anões não tiveram coragem de enterrar ela, então fazem meio que um caixão de vidro e ficam zelando o corpo dela e tudo mais. E o príncipe, que era proibido pela rainha de ver a Branca de Neve, vai até ela, a beija, ela acorda. Sendo que se você parar pra pensar, ele beijou uma pessoa morta. Abafa o caso. Porque tudo bem que a gente sabia que ela não tava morta, mas eles não sabiam. Mas enfim. Aí eles vivem felizes para sempre, porém, a melhor parte vem agora. A melhor ou a pior, né? Depende do ponto de vista. A Rainha Má morreu sim, fisicamente, no precipício. Porém, ela também foi amaldiçoada pelas 3 bruxas. E assim como seu pai, sua alma foi aprisionada ao espelho. E fica pior. A Branca de Neve, assim que vira rainha, ela recebe de forma anônima o espelho. Lá ela vê a sua madrasta. E em seguida, uma máscara. Mas que falava com a voz da sua madrasta. Eu teria jogado fora na hora. Tudo bem que a gente sabe que ele volta, tudo bem. Mas eu teria pelo menos tentado cobrir, sei lá, guardar, esquecer da existência, enterrar, sei lá. Mas aparentemente Branca de Neve deixou bem bonito no castelo em alguma parede, porque a Rainha Má foi obrigada a assistir a sua felicidade todos os dias. E a servir Branca de Neve assim como seu pai a serviu. Sempre respondendo a ela a verdade. Imagina a Rainha Má tendo que repetir todo dia pra Branca de Neve: quem é a mais linda de todas? Você, meu bem, porque eu não sou.
Cara, meu Deus do céu! A vida dessa mulher só teve um pouco de felicidade quando ela se casou, mas de resto, só ladeira abaixo. Quando você se sentir na merda, lembre da Rainha Má. Mas também temos a versão de Once Upon a Time, uma série feita pela Disney que conta a história de todos os contos de fadas de uma forma diferente dos contos originais. Essa foi a primeira série que eu vi na minha vida e eu tenho um carinho enorme por ela. Mas nem todo mundo gosta, porque não segue as mesmas histórias e tudo mais. Mas mesmo assim, a Conto de Fadas é maravilhoso. Em Once Upon a Time, a Rainha Má não se chama Greenhild, ela se chama Regina. E como vingança, no casamento da Branca de Neve com o príncipe, porque ela não morreu, como na versão original da Disney, ela ameaça todos com uma maldição. E no nascimento da filha da Branca de Neve, a Emma, ela realmente concretiza essa maldição, fazendo com que todos os personagens de contos de fadas venham para o mundo real e se esqueçam das suas vidas. Tudo que vocês amam, tudo que vocês todos amam, será arrancado de vocês para sempre. Eu vou destruir sua felicidade, nem que seja a última coisa que eu faça. Ficando presos por anos em uma cidade isolada chamada Storybrooke. Uma cidade onde ninguém entra e ninguém sai. E adivinha quem comanda essa cidade como prefeita? Ela mesma, a Rainha Má. E eu amo essa atriz, ela é linda. E a Branca de Neve nessa versão, gente, meu Deus, perfeita. A história da Rainha Má nessa versão é a seguinte. Ela era uma moça gentil, linda, sabe, uma pessoa boa. A mãe dela, que era uma pessoa podre por dentro. Sempre obcecada por ter mais, ter tudo. E aí quando ela viu que a filha dela se apaixonou por um ninguém, homem sem terras, sem riquezas, porque a filha dela amar uma pessoa não importa, a pessoa tem que ter terras, tem que ter riquezas, enfim, aquela coisa toda. Quando ela viu isso, ela armou todo um plano para a filha do rei, no caso a Branca de Neve, ficar em perigo. E coincidentemente, a Regina está por perto. Ao salvar a filha do rei, ele fica extremamente grato. E como ele estava atrás de uma esposa, convenientemente, ele a pede em casamento. Só que a Regina não quer se casar com o rei. Ela quer se casar com o amor da vida dela, o que é compreensível. Menos pra mãe dela, que não entende isso. Aí o que a Regina faz? Ela planeja uma fuga. Só que infelizmente ela é pega pela Branca de Neve. Aí ela explica pra Branca de Neve que apesar dela gostar muito da menina e do pai dela, ela ama outra pessoa e quer ficar com essa pessoa. E pede pra Branca de Neve guardar este segredo com ela. Quando a Regina estava planejando fugir, quase conseguindo, a Branca de Neve acaba soltando pra mãe dela. Ela ama outra pessoa. Ela me fez prometer não contar. Que a Regina ia fugir. É claro que a mãe dela ajudou, dando corda pra menina, fazendo a cabeça dela pra criança falar. E a mãe da Regina acaba matando o amor da vida dela na frente dela. Em Once Upon a Time, os personagens, eles morrem de uma forma única. Você pega o coração e amassa. É incrível. Aí, sem mais saída, não podendo mais se casar com o amor da sua vida porque a própria mãe matou ele, ela aceita casar com o rei, mesmo triste por dentro. Mas ela ainda não sentia ódio da Branca de Neve. Ela não sentia raiva nenhuma, ela tava ali tudo bem. Ela não tem culpa nenhuma de tudo que aconteceu, é só uma criança. Porém, a Branca deixa escapar que ela contou pra mãe da Regina que ela queria fugir. E aí que a raiva vem, entendeu? É aí que começa. Não é sobre ser a mais bela de todas. É você foi o motivo pelo qual o amor da minha vida morreu. É uma justificativa plausível, na minha humilde opinião, pra Regina ir sempre atrás da Branca de Neve e tudo mais. E aí se segue a história. No caso, o pai da Regina nessa versão, ele é um amor com a filha. Ele realmente ama a filha, se preocupa com ela e tudo mais. E o espelho, na verdade, é o gênio da lâmpada. Que ele fica apaixonado pela Rainha Má, fazendo tudo por ela e acaba dentro do espelho. Ele também foi a causa pela qual o pai da Branca de Neve morreu. Porque a Rainha Má fez todo um plano pra ele acabar matando o rei. E, enfim, eles juntam todos os contos de fada de um jeito, galera, que, enfim, pra mim fica legal. O ponto da série é a filha da Branca de Neve salvar todo mundo de Storybrooke. Eu acho o máximo. Super recomendo. Agora falando da versão da história da Rainha Má do live action de Branca de Neve. No filme é dito que ela é uma mulher que, gente, brotou ali do nada depois que a rainha faleceu. Ela vinha de um reino distante e tudo mais, ninguém a conhecia, mas todo mundo se encantou muito pela beleza dela. Principalmente quem? O rei, que fez a péssima escolha de fazer com que essa mulher se tornasse rainha. O ponto é dito no filme que ela é feiticeira e tudo mais, aí ela avisa o rei sobre o mal que estava vindo pro reino, aí ele vai fazer essa viagem pra tentar defender o seu reino e tudo mais, mas era tudo lorota. Mais pra frente do filme, quando ela envenena a Branca de Neve com a maçã, ela afirma que matar o rei foi fácil. Temos cenas desse acontecimento? Não.
Temos detalhes sobre esse acontecimento? Não. A única magia que essa mulher faz o filme todo é pegar uma rosa e fazer com que ela morra. E isso consegue ficar pior, porque diferente da animação, que ela morre no precipício e tudo mais, ela, no live action, quando a Branca de Neve vai enfrentar ela, a gata simplesmente corre pra dentro do castelo e pergunta desesperada pro espelho quem é a mais bela de todas. Quando ele responde que é a Branca de Neve, ela quebra o espelho. E nisso, ela vira fumaça. Aí o espelho meio que suga essa fumaça dela pra dentro e se reconstrói, como se ele nunca tivesse sido quebrado antes. E isso linka um pouco com a história contada no livro da Disney, porque no final das contas, quando a Rainha Má morre, ela vai pra dentro do espelho, pra servir a Branca de Neve assim como seu pai a serviu a vida inteira. Então, nesse ponto, eles conseguiram salvar um pouco, mas quem não conhece essa versão do livro, só da animação, eu acho que achou meio sem graça, porque sinceramente foi decepcionante. Mas enfim, né, é isso aí. A Rainha Má não nasceu vilã. Ela foi vítima de um ciclo de dor, rejeição e obsessão. É uma história bem triste, e não dá pra dizer que ela é a única vilã desse filme. Porque pra início de conversa, se o pai dela não tivesse culpado ela pela morte da mãe, algo absurdo, e ter criado a filha com amor e carinho, ela não teria essa obsessão por beleza, por ter que ouvir ele todos os dias repetindo que ela era a mais bela de todas. Ela teria dado mais atenção pra Branca de Neve. E as duas seriam tipo best friend forever hoje em dia. Então assim, né? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam da história da Rainha Má. E também o que vocês acharam do live action da Branca de Neve. No meu canal eu já fiz análise sobre esse vídeo, vai assistir lá. Se você gostou desse vídeo, então deixa o like, se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificação pra não perder um vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!